Muito boa noite, sejam bem-vindos ao debate Corrupção à Solução, organizado pelo Instituto Mais Liberdade. Nós todos já ouvimos diagnósticos sobre a corrupção em Portugal, sabemos a forma como está espalhada pelos diferentes níveis de poder e até temos estimativas de custos. A questão que fica, depois de todos estes eventos a fazer diagnósticos, existe alguma solução? Há solução. Há soluções. A solução está no sistema judicial, a solução está em maior transparência e maior escrutínio do poder, mais acesso a meios de investigação, ou é simplesmente um problema cultural impossível de ultrapassar? Para discutirmos isto, temos a honra de contar hoje com a doutora Joana Marques Vidal, a antiga Procuradora-Geral da República, Dr. Vítor Caldeira, ex-presidente do Tribunal de Contas, do Tribunal de Contas Europeu e atualmente professor convidado na Universidade Nova, e Susana Coroado, presidente da Associação Transparência e Integridade. Muito obrigado a todos por terem aceitado o desafio para estarmos hoje aqui a discutir. Muito obrigado por terem vindo hoje. Uma das principais dificuldades em julgamentos sobre corrupção é a produção de prova. De que forma é que acham que se poderia tornar mais fácil a produção de prova sem violar a liberdade e a privacidade de pessoas que temos que considerar inocentes até prova em contrário? Há boas práticas que poderíamos importar e que más práticas é que temos atualmente? Eu, se calhar, começaria pela doutora Joana Marques Vidal. Muito obrigada e uma saudação para todos. Eu, relativamente ao modo como colocou a questão em geral, eu diria que há linhas para soluções, sendo que temos que ter a ideia de que o fenómeno da corrupção, estamos a falar no fenómeno da corrupção como um fenómeno alargado, não é no crime só exatamente a corrupção, é uma questão intimamente ligada também à cultura, ao modo como nos organizamos como sociedade e até às escolhas que vamos fazendo em termos não só da organização do Estado, mas principalmente até na organização económica. E por isso o que nós tentamos é encontrar soluções que limitem os danos do fenómeno, digamos assim, e que nos permitam respirar melhor, que nos permitam ir construindo algo diferente. Portanto, teremos sempre aqui algumas soluções. E quanto à questão mais concreta que colocou, a prova e o modo como ela é adquirida, em termos agora mais jurídicos, e o modo como ela é valorada, é sem dúvida uma questão importante em toda esta questão, em todo este debate. É uma questão importante, muito centrada na resposta do aparelho judiciário, na resposta da repressão da corrupção, e considero que temos outros problemas anteriores a esta fase que também é interessante falar. Mas eu, em linhas gerais, eu penso que o nosso sistema processual penal consagra os meios suficientes para nós podermos fazer já um bom trabalho nesta matéria. O que me parece que é importante terem atenção e investir é na utilização dos meios tecnológicos que nós neste momento temos ao dispor e que em Portugal ainda não são utilizados. E isso é bom porque permite a aquisição da prova de uma maneira mais rápida, porque permite uma transcrição também mais rápida quando estamos a adquirir a prova e principalmente porque permite, e existem muitos programas neste momento que nos permitem o cruzamento das informações que temos que decorrem da prova e uma apresentação da prova em julgamento que permita uma melhor apreensão dos factos e permita que o juiz, e não só, e as pessoas que todos assistem, toda a comunidade, tenham uma melhor compreensão do que é que está em causa. E estes investimentos mais de organização, de utilização de todos os meios que temos ao dispor neste momento,
ou devíamos ter, quer dizer, em Portugal não temos, mas poderíamos utilizar, para mim é uma questão bastante importante. Eu penso que se estamos a falar de soluções, há aqui questões relacionadas com o planeamento, o modo de condução do processo, a metodologia de abordagem da investigação criminal e da utilização dos meios tecnológicos, que é muito importante terem atenção. Doutor Vítor Caldeira, a mesma pergunta. Muito obrigado. Uma saudação muito cordial a todos e aqueles que nos acompanham também. Eu lembro-me de que há uns 6 anos ter dito que a produção da prova é de facto uma dificuldade relevante quando tratamos destes fenómenos ligados à corrupção, independentemente do crime em concreto que estejamos a considerar, não só porque são, digamos, comportamentos que implicam sempre situações complexas, não são lineares. A criatividade hoje e os meios à disposição são eles próprios fatores de dificuldade e, portanto, a prova é um elemento, de facto, que cria dificuldades. Mas eu julgo que há, na perspectiva daquilo que pode ser pistas para soluções, como dizia a doutora Marcos Vidal, há experiências noutros países, eu lembro em Espanha, e isso já tem alguns anos, na Alemanha, o próprio quadro legal prevê sempre a possibilidade de se utilizarem métodos de investigação que são, de algum modo, inovadores no ambiente digital em que é permitida a obtenção da prova, através de meios que são inovadores deles próprios. Portanto, desse ponto de vista, provavelmente, como dizia a doutora Marcos Vidal, haverá que fazer um investimento, não só em termos materiais, mas um investimento também na formação dos magistrados para poderem, digamos, ser competentes no sentido de capazes de conduzir a investigação de acordo com essas novas metodologias e termos recursos não só humanos, mas materiais aptos para os pôr em prática com a necessária, com o respeito, como dizia na sua introdução, por aquilo que são os direitos e as garantias das pessoas. Hoje a proteção de dados, o regime de proteção de dados é de algum modo relevante, mas penso que isso é ultrapassado por estes Estados que referi de uma forma que não causará dificuldade. Aliás, a estratégia anticorrupção que foi adotada recentemente, ela própria reconhece que há aqui dificuldades e parece, pelo menos por aquilo que pude ler, que há a intenção de investir também nesta perspectiva. Até por uma outra linha de solução, que é a dos programas de cumprimento normativo extensíveis ao setor privado, às empresas. Isso pode ser um elemento que permite a obtenção de prova direta fornecida por essas próprias entidades, na medida em que os programas de compliance exijam que haja registro de determinado tipo de atividades, ou de transações, ou de atividades. E, portanto, esse elemento da compliance, hoje as grandes empresas, todas elas têm programas de compliance, não, digamos que não é por aí, provavelmente, é que estabelecer requisitos ou quesitos que sejam necessários. E eu acho que há uma outra linha que é relevante, que é a denúncia. E hoje a diretiva de 2019 sobre a proteção de denunciantes, que deverá ser transposta naturalmente por todos os Estados-membros, incluindo Portugal, creio que será uma linha importante para procurar soluções que, protegendo os denunciantes, naturalmente, e salvaguardando também os denunciados e responsabilizando o denunciante se verificar que, de facto, ele agiu de má fé, mas tudo isto são linhas, são possíveis formas de melhorar a produção de prova, facilitar a produção da prova, que é sempre complexa.
Mas, como digo, eu penso que aqui criar centros de competência para a investigação especializada, com a formação específica dos investigadores, não sei, da Polícia Judiciária, dos próprios magistrados que têm a seu cargo a instrução, sobretudo os magistrados do Ministério Público, que têm a seu cargo a instrução dos processos, penso que seria uma forma de gerar competência, de criar competência. Não é? Porque acho que precisamos de desenvolver centros de competência que hoje estão, de algum modo, concentrados em alguns departamentos de investigação penal, mas que, porventura, poderão ser melhorados nesta perspectiva que eu referi. Enfim, são algumas pistas que eu deixo para reflexão, não sendo um especialista na matéria, naturalmente. Doutora Susana Coroado, muito bem-vinda. A mesma pergunta, então. Obrigada. Boa noite a todos. Bom, eu acho que já tenho muito pouco a acrescentar. De facto, acho que a questão da proteção de denunciantes é fundamental, até porque são de denunciantes e o afinar do estatuto do arrependido, porque são estas pessoas que podem contribuir com prova material, que muitas vezes a investigação tem dificuldades em obter, ou pelo menos demora muito mais tempo. Também o registro de beneficiários efetivos público, ou seja, neste momento há um registro de quem são os verdadeiros donos das empresas, e não só os diretores ou não só aqueles que dão apenas o nome, é quem de facto controla a empresa ou tem acesso às contas bancárias, etc. Neste momento foi criado esse registro. É fundamental que esses registros se globalizem e sobretudo se tornem de acesso público, porque nós também verificamos que muitas investigações sobre corrupção começam ou são auxiliadas pelas investigações jornalísticas, por exemplo, ou por denúncias da sociedade civil. E isso decorre do facto das pessoas poderem ter mais informação. E, portanto, se a sociedade civil e a comunicação social puder aceder a esses registros, é muito mais fácil. Agora, também me parece uma coisa, e não sei como resolver, talvez com formação ou com a criação dos tais tribunais especializados em criminalidade económica e financeira, mas que é a questão da prova da corrupção, do ato de corrupção. Quer dizer, podemos ter aqui todo um esquema, toda uma prova de como é que o dinheiro circula, de onde vem e aonde chega, mas se não provarmos que houve ali um ato de corrupção, podemos ter acusações de condenações de branqueamento de capitais, condenações de fraude fiscal, mas de corrupção não, e portanto acho que é preciso haver mais sensibilidade para esta questão e não esperar que haja uma prova material, um contrato assinado ou uma conversa telefónica em que as pessoas assumem que vão trocar favores, não é? Falou-se aqui um bocadinho na falta de recursos humanos, na falta de formação, na falta de meios. Se dermos por válido aquele estudo que aponta para um custo de 18 mil milhões de euros por ano da corrupção, e que certamente esses meios e essa formação de recursos humanos teria um custo muito inferior a isto, porque é que acham que até hoje, 2021, ainda há falta de meios na investigação e falta de formação nos recursos humanos? Alguém quer responder? Eu penso que isto tem sido um caminho e que se nota hoje algum progresso relativamente àquilo que era a realidade, designadamente a realidade judiciária e de reação a este tipo de... e até de sensibilidade comunitária para este fenómeno. Nota-se hoje algum progresso no sentido de uma maior consciência e de também uma maior rejeição do ponto de vista da cultura para a integridade. Hoje estamos bastante mais alertados. É pouco, todos nós achamos que é muito pouco,
mas estamos mais alertados. O fenómeno da corrupção, como fenómeno geral, tem zonas vulneráveis que nós já sabemos que são chamadas zonas de risco de corrupção. E essas zonas vulneráveis estão muito ligadas ao sítio, desculpem a linguagem mais corriqueira, mas às relações económicas e de poder, onde há dinheiro, onde há poder e onde há mais risco de existirem atos ligados com o fenómeno da corrupção. Isto pode estar ligado à pouca sensibilidade que eu penso que ainda têm os titulares dos cargos políticos sucessivos, não estamos a pensar no atual governo, nem no anterior, nem nos outros, mas estou a falar em geral. Há pouca sensibilidade que têm para o facto de a corrupção custar muito mais e ser muito mais cara para o Estado do que os chamados ou aparentes benefícios económicos que possam advir de atividades económicas que não têm qualquer tipo de fiscalização sob o ponto de vista da corrupção. E há, portanto, aqui uma chamada também necessidade de uma cultura para a integridade. Isso poderá ser, vamos lá ver, alguma das causas desse menor investimento nesta área, uma menor sensibilização dos setores que têm o poder de decidir quanto a essa matéria. Eu penso que é absolutamente essencial que haja essa sensibilidade, essa consciencialização por parte dos poderes do Estado, todos eles, designadamente de quem governa e de quem faz as leis, porque isso é essencial para nós podermos avançar. Ainda voltando um pouco à questão que está ligada com a anterior, aquilo que disse o doutor Vítor Caldeira, concordo inteiramente com ele, que é a questão dos tais centros de competência com magistrados, funcionários, polícias e outras instituições de fiscalização, formal e informal, mas estamos a falar agora nas inspeções gerais e a trabalharem com uma forma articulada e com uma formação muito centrada, muito especializada e constante e permanente. E isso é muito importante. Com recurso também às assessorias técnicas. E na fase de julgamento que era o problema que a Susana estava a colocar, é importante que o processo, quando sai para a fase da apreciação no julgamento, seja acompanhado, portanto, a estrutura judiciária, sinceramente na parte do julgamento, tenha também alguns recursos que permitam ao juiz, que decide sozinho, e faz parte um pouco de toda a estrutura a cultura em que fomos formados, mas que lhe permita poder rodear-se de técnicos e de peritos que permitam que haja uma decisão mais conhecedora dos verdadeiros meandros. E nesse centro de competência há uma área que tem sido pouco falada, que é a área da cooperação judiciária internacional, da cooperação, quando digo judiciário, poderei dizer também a cooperação ao nível da polícia, a cooperação ao nível das inspeções gerais. Isso é muito importante. E estes centros de competência especializada ajudam depois a encontrar interlocutores a nível internacional que permitam depois, na fase da investigação, serem uma enorme ajuda, porque este tipo de criminalidade, estamos a falar da alta, mais complexa, não tem fronteiras atualmente e cada vez tem menos, e portanto é essencial esta perspectiva como é essencial, e peço desculpa como é essencial outra questão, que é, e que tem a ver também com um pouco o que foi dito relativamente à compliance, mas que é encontrarmos metodologias que nos permitam, em uma investigação criminal dos fenómenos muito próxima do momento em que aconteceram, ou mesmo para passo, porque
que estamos agora às vezes a falar é nós pegarmos em investigações que começam a investigar factos que ocorreram há às vezes 5, 6, 7, 8 anos, embora ainda possam ter algumas sequências no momento em que começa a investigação, e isso torna muito complicado também quanto à prova e ao modo como se consegue fazer a investigação e depois a apreciação e julgamento desses factos. Os prazos de prescrição são demasiado curtos para este tipo de crimes? Eu não diria isso. Poderá existir a necessidade de acertar, a estratégia anticorrupção fala nisso, numa certa coerência da tipificação e da previsão legal quanto aos diversos crimes que estão em causa nesta matéria. Mas eu penso que nós precisamos é de ter recursos, saber usá-los que nos permita outra metodologia de abordagem destas matérias. Isso é essencial. Porque a questão da prescrição, os prazos de prescrição têm fundamentos num direito penal humanitário, que nós somos tributários, que tem a ver com os direitos das pessoas também, tem a ver com a estrutura de Estado de Direito em que escolhemos viver. E por isso há aqui um equilíbrio que tem que ser feito entre todos os direitos que estão em causa e todos os interesses. Eu penso que, em geral, não quer dizer que possa ser, o prazo de prescrição estão certos. Não são os prazos de prescrição que são a solução, não é uma das linhas da solução, na minha opinião. Doutora Vítor Caldeira foi presidente do Tribunal de Contas Europeu também. Nós temos que há boas práticas de combate à corrupção que nós poderíamos importar de outros países e que ainda não foram importadas? Antes de ir à sua questão, gostava só de dizer uma coisa em relação ao investimento que se poderá fazer para que a administração da justiça, que tem a seu cargo estas atividades de investigação, de instrução e de repressão, possa estar melhor equipada. Eu acho que esse investimento tem que ser feito de forma transversal, não só nesse domínio, mas tem que ser feito na prevenção e na detecção, porque se não fizer aí, também as questões dos prazos vão estar andamos sempre a correr atrás de alguma coisa e não antecipando. E hoje, com as tecnologias que existem, eu não sou perito na matéria, mas do que conheço e do que leio, as questões dos dados abertos, a inteligência artificial, digamos, a grande capacidade de análise que as ciências da computação hoje nos permitem, devem ser ferramentas e instrumentos que também podem ser utilizadas neste domínio. E esse é um investimento que seguramente poupará muito no futuro. Mas é um investimento que é feito não, enfim, na fase, digamos, já repressiva, mas sim num momento muito anterior, ou deveria desejavelmente ser feito num momento muito anterior. E agora, indo à sua questão, bom, eu digo sempre que uma das coisas que eu aprendi nestes anos foi que, embora a minha área de intervenção não seja o combate à corrupção, ou em termos genéricos, não é? Mas foi sempre no sentido de que, como dizem os ingleses, prevention is better than cure. Portanto, nós temos que prevenir é o melhor remédio. E eu sempre considerei, enquanto estive no Conselho de Prevenção da Corrupção, e disse isso quando foi o 10º aniversário do Conselho de Prevenção da Corrupção, que a grande aposta, e essa é uma boa prática que eu penso que podemos importar até da comunidade de países da OCDE, que tem muito boas práticas nessa matéria, e a nossa experiência em Conselho de Prevenção da Corrupção, sobretudo naquilo que é o investimento nas escolas, junto dos mais novos, na educação para a cidadania,
tem sido reconhecido como uma boa prática pela própria OCDE nesse domínio. Mas aquilo que eu dizia é que a prevenção e a detecção e o combate à corrupção em termos genéricos deve ser feito de acordo com uma estratégia integrada, que congregue todos os atores institucionais que possam, de facto, maximizar a eficácia da intervenção dos recursos que dispõem. E isso penso que é uma das coisas que me parece fundamental termos, e esses são os 3 momentos, na realização, na concepção da lei, na feitura da lei, no momento em que ele teve prevenir, portanto a questão da prevenção e detecção, e depois num terceiro momento na repressão. E eu acho que esta perspectiva integrada, de algum modo acolhida nesta estratégia anticorrupção, digamos, é o acolhimento num documento do governo para uma boa prática que eu conheço de outros países. E eu penso que é um passo muito importante. Mas há outros domínios onde se podia talvez ir um pouco mais longe. Um dos exemplos que acho muito interessante, acho interessante a experiência francesa, mas também recentemente os ingleses inovaram um bocadinho com a criação de uma personalidade nomeada pelo primeiro-ministro e que funciona como um ministro, que é the Prime Minister Champion for Corruption. Não sei como é que isto se pode traduzir, um campeão para a corrupção, mas que é uma personalidade que tem como principal responsabilidade promover a coordenação da estratégia integrada de combate ao fenómeno da corrupção, e sobretudo na sua dimensão de internacional, de cooperação internacional, mas também nos diferentes atores, no Serious Fraud Office e noutros departamentos públicos que tratam da matéria. Essa é uma inovação, tem dado alguns resultados, mas é uma estrutura muito informal, mas demonstra a forma como o poder político pode ele próprio dinamizar de dentro, digamos, uma coordenação e uma melhor articulação de todas as valências que atuam depois no terreno. A experiência francesa eu acho muito interessante porque é de algum modo aquela que, tendo-se a Lei Sapin 2 de 2013, uma nova veste, com a alta autoridade para a transparência e com a agência anticorrupção, de algum modo também aquilo que está um pouco previsto nesta estratégia anticorrupção. E eu penso que essa experiência ensina-nos aqui 2 coisas. Sobretudo para a transparência na vida pública, a alta autoridade tem competência não só para fazer, digamos, para tudo aquilo que é as declarações de interesses dos responsáveis políticos, mas tem digamos, um papel de surveillance, de vigília, sobre a conformidade dos atos ou dos compromissos que, no período de nojo que se segue ao exercício de funções públicas, possam ou não ser exercidas. O que é compatível, o que é que não é compatível com esse exercício, isso eu penso que é uma prática muito relevante. E depois tem o registro do lobbying, tem o registro de interesses, e aí tem um papel muito importante, porque há um diretório, um recolho de todas aquelas entidades que manifestaram interesses e que todos os anos têm que fazer uma declaração. E isso permite à alta autoridade seguir quem não faz e agir sobre eles no sentido de haver maior transparência da atividade do lobbying. E este provavelmente é um aspecto em que aqui, digamos, na experiência portuguesa se poderia aprofundar. Nós temos criado uma entidade para a transparência
enfim, ainda não está no terreno, se assim se pode dizer, mas está em vias de ser instituída. Todos sabemos as dificuldades que tem havido, mas não parece que vá tão longe, em alguns aspectos, como poderia ir. E, sobretudo, na questão das portas giratórias, que é um aspecto que está também muito presente hoje nestas preocupações. Mas a Agência Anticorrupção tem muito daquilo que a nossa estratégia anticorrupção, que foi aprovada em março, tem muito. De alguma maneira pode ser que aquele mecanismo, acho que é assim que se chama, mecanismo que se vai, ou agência anticorrupção, ou mecanismo anticorrupção, tem muito de inspiração desta agência anticorrupção francesa. Eu achei muito engraçado, há dias, porque o presidente da Alta Autoridade para a Transparência é o antigo presidente do Tribunal de Contas francês, que eu conheço bem, e segui uma intervenção dele no Senado, a propósito da avaliação da Lei Sapin 2, e ele vem dizer que as duas entidades fazem doublon, quer dizer, há duplicação, há atuação que não se maximiza a existência das duas, e ele considera que deveria haver um único chapéu para assegurar a máxima eficácia daquilo que é a transparência da vida pública e daquilo que é as atividades dirigidas para a prevenção e a detecção de comportamentos corruptos. Sobretudo na perspectiva dos conflitos de interesse, da prevenção desses conflitos de interesse, na prevenção da corrupção e naquilo que é o grande investimento, que é a promoção da transparência, a promoção de uma cultura de integridade, que são os tais pilares, digamos, daquela, como falávamos antes, da mudança da cultura de uma geração, que pode, de facto, fazer com que a evolução que vimos tendo, da forma como se olham para estes problemas, evolua de outra forma. Eu acho que, de alguma maneira, este percurso, são exemplos que eu conheço melhor e acho que, daquilo que vi, não sei se são fonte de inspiração ou podem, eventualmente, em alguns aspectos, ser fonte de inspiração, porque penso que são boas práticas. Mas também há boas práticas, eu penso que há uma boa prática que resulta até de uma recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção, acho que foi de 2017, já eu estava no Conselho, que foi uma recomendação para que todos os atos legislativos fossem precedidos de uma avaliação da sua permeabilidade aos riscos de fraude e corrupção, ou deste fenómeno mais geral. Porque há muito, isso foi muito bem acolhido pelo então Ministro da Manuel Então Marques e pelo Secretário de Estado da altura, que fizeram uma iniciativa piloto, que foi apoiada também pelo Conselho, no sentido de passar a aplicar a isto, digamos, uma ficha de análise a todos os diplomas preparados pelo Governo, a fim de esta lei é necessária ou não é? É clara, é transparente, ela própria, digamos, tem ou não tem, antecipou ou não antecipou os riscos de ocorrência de fraude, corrupção, que dela podem resultar. Porque nós sabemos, se olharmos, por exemplo, para hoje criar uma empresa na hora, digamos, quando se produziu esta legislação, não se olhou às consequências que daí poderiam vir de poder criar na hora uma empresa para praticar atos suscetíveis de virem a patrocinar comportamentos ou fenómenos de corrupção. Enfim, desse tipo. Mas podemos dizer, bom, isso foi conscientemente aceito, que seria assim, porque se valorou de uma forma diferente a eficácia da atividade económica, a facilitar a vida das empresas, e temos consciência que há um risco, mas esse risco pode ser gerido.
Isto tem que ser feito, do meu ponto de vista, deve ser feito antes e deve ser demonstrado, porque assim podemos gerir melhor os nossos recursos, os investimentos que fazemos. E essa experiência penso que é uma boa prática que deveria ser aprofundada. Mas eu penso que aquele domínio onde haverá que fazer um grande investimento, e aí podemos aprender muito com o que se faz noutros países, é aprofundarmos, digamos, esta cultura de integridade, ou a promoção de uma cultura de integridade na administração pública, com uma boa gestão dos conflitos de interesse, sobretudo naquilo que é a contratação pública, que é um domínio muito difícil e crítico nesta matéria, e portanto, com estes dois pilares, promoção da integridade e da transparência, seguramente podemos prevenir melhor conflitos de interesse, e portanto este triângulo pode ser aqui decisivo para que as boas práticas de outros países possam também eles frutificar no nosso país. E peço desculpa porque acho que falei muito tempo. Eu também, não querendo monopolizar, e a Susana deixa-me com certeza, relativamente àquilo que o setor disse, da entidade para a transparência, a alta autoridade, não sei se é assim que chama, francesa, é encarada a sério, permita-me, enfim, porque a natureza, o modo como são designados os seus membros e a natureza e o estatuto que esses membros têm é altamente dignificante e não tem a nossa entidade para a transparência, desde logo se vê também o interesse e o investimento que o Estado português faz, foi aprovado e já está há uns anos, 2 anos, salvo erro, para ser instalado, e portanto há aqui também uma maneira muito vagarosa do modo como se encaram estas questões, mas a entidade da transparência é uma entidade que tem cujas competências são importantes, mas no fundo sem qualquer menosprezo para o facto de estar responde perante um tribunal, ou por outro não é responde perante um tribunal, está integrada no Tribunal Constitucional, o que o Tribunal Constitucional as suas competências não estão diretamente ligadas com esta autoridade. Ou seja, o modo como foi concebida a entidade também denota a importância que foi dada a esta questão, exatamente em França, e aquela que foi dada aqui, sem menosprezar e sem prejuízo, eu considerar que foi um bom passo criar a entidade para a transparência, mas mesmo assim realmente poderíamos ter ido além, na minha perspectiva. Doutora Susana Coroado, nós temos tido, já vimos aqui os exemplos, e vou-lhe pedir exatamente a mesma coisa, que diga alguns exemplos que gostava de ver copiados, mas a outra questão também tem havido falta de vontade do poder político em implementar algumas destas coisas, em fornecer meios para o combate à corrupção ou para a prevenção da corrupção? Tem sentido isso? Sim, e aliás, até ligo isto àquela questão anterior de porque é que não se investe mais na justiça, tendo em consideração que se gasta tanto dinheiro, justiça em geral, contra a corrupção, tendo em consideração que há tanto dinheiro desperdiçado. Eu tenho uma visão muito crua e realista, quem quiser pode dizer cínica, do combate à corrupção, mas eu acho que isto é sempre uma questão de incentivos e desincentivos. E isto é tanto para a prática da corrupção como para o combate à corrupção. E relativamente, por exemplo, à questão de porque é que não se investe mais no combate à corrupção, porque isso poderia trazer mais dinheiro ou incentivar o crescimento económico, é por uma questão de incentivos. Os governos apostam numa boa autoridade tributária porque isso traz receitas diretas. E porquê é que não investem no combate à corrupção? Por 2 motivos, que ou melhor, pela falta de incentivos. Se uma grande parte dos beneficiários da corrupção é o próprio poder político.
poder político em geral, depois, claro, que se pode concretizar se são os partidos, se é determinada figura, se é determinada instituição, mas falando em geral que é o poder político, esse poder político tem poucos incentivos para combater a corrupção. Por outro lado, aquilo que ganharia por combater a corrupção ou por até manter uma boa imagem junto dos eleitores, são sempre ganhos muito difusos. O dinheiro que não se desperdiçaria na corrupção é sempre um dinheiro difuso, não é como as receitas dos impostos, que são muito concretas para o Estado gastar. Porque podem de facto vir esse dinheiro que não seria gasto na corrupção, tanto poderia ir para o Estado como poderia ir para a economia em geral, portanto há sempre um efeito muito difuso. O outro efeito difuso é a questão da confiança dos cidadãos na democracia, que também lá está, é também uma questão difusa, portanto os ganhos são muito difusos. E sobretudo em Portugal, e eu acho que até pode ser essa a diferença entre, por exemplo, a forma como o combate à corrupção é encarado em França e é encarado em Portugal, é que em Portugal a falta de confiança no sistema político, ou a desilusão com a política, faz-se não indo às urnas, faz-se através da abstenção. Não sei durante quanto mais tempo é que será assim, mas tem sido assim. E, portanto, na prática, os partidos políticos não têm sentido na pele as falhas do combate à corrupção em geral e, em particular, nas suas estruturas. E eu acho que esse começa logo por ser o problema e, portanto, sim, acho que há falta de vontade política, porque não há os incentivos certos para estimular o poder político a combater a corrupção. Depois também em relação a medidas concretas, eu acho que esta lógica também se aplica, que é, a corrupção é um crime de oportunidade. E, portanto, é preciso, quando se pensam em estratégias de combate à corrupção, é preciso primeiro perceber isto e tentar diminuir as oportunidades que há de corrupção e, por outro lado, perceber a tal questão dos incentivos e desincentivos, porque há estudos feitos que sugerem que qualquer um de nós se pode envolver num ato de corrupção. Há estudos experimentais sobre isto e, portanto, têm que ser as instituições a ter o ónus da responsabilidade e não o indivíduo. Tem que ser as instituições a criarem os tais incentivos e desincentivos. E o que é que são os incentivos para a corrupção? São, naturalmente, a dificuldade em ser apanhado, o ser apanhado, a dificuldade de ser punido, porque, lá está, voltamos à questão de fazer prova, da prescrição dos crimes, etc. Quer dizer, nós vimos que de recurso em recurso é muito raro alguém cumprir pena, não é? Já tem mudado e ainda bem, mas isto é um facto. E, portanto, por exemplo, quando me dizem devíamos aumentar as penas, deviam ser mais pesadas. Quer dizer, podia ser prisão perpétua. Se a hipótese de ser apanhado e a hipótese de ser condenado é mínima, quem se envolve num ato de corrupção, quem tem essa oportunidade, vai fazer estes cálculos. O que é que eu tenho a ganhar? E o que é que eu tenho a perder? Se aquilo que eu tenho a ganhar é mais, e as probabilidades de eu ser apanhado e também depois de eventualmente até poder usufruir dos proveitos dessa corrupção, que se faz porque também lá está estas redes internacionais em que é possível esconder facilmente a origem do dinheiro ou a origem dos bens. Quer dizer, posso viver numa casa que não está em meu nome. E, portanto,
na realidade não tenho que a declarar ao fisco, não tenho nada, portanto eu continuo a ter o meu rendimento declarado e a viver como quero, porque a casa está em nome de uma empresa offshore e foi comprada através de uma conta bancária na Suíça ou no Dubai, etc. Portanto, é sempre preciso ter isto sempre em mente quando se fala no combate à corrupção. De resto, partilho a opinião sobre a entidade da transparência. De facto, é incomparável aquilo que se fez em Portugal com aquilo que se fez em França. E acho que outro exemplo interessante francês é que isto na questão da gestão dos conflitos de interesse, nós em Portugal temos imensas incompatibilidades e impedimentos. Qualquer dia, basicamente, ninguém pode ir para a política porque é barrada à entrada. Mas depois, uma vez no cargo, é o faroeste. Pode-se fazer tudo. Não existe o conceito de conflito de interesses, só existe a entrada e eventualmente a saída. Quando todos os cidadãos têm interesses particulares, familiares, profissionais, associativos, etc., que podem gerar incompatibilidades totais e, portanto, não lhes permite aceder ao cargo, ou podem surgir no decorrer do tempo em que está no cargo. E esses têm que ser geridos de diversas formas. E, por exemplo, uma dessas formas é através da escusa de a pessoa não sai do cargo, mas não se pode envolver em determinados dossiês. E, por exemplo, em França, essas escusas ficam registadas e estão acessíveis online. Portanto, os cidadãos sabem que o ministro X ou o deputado Y pediu escusa em relação a esta matéria ou aquela matéria. Em Portugal, não só não se pede escusa, acho que até hoje só ouvi o Ministro da Economia dizer que pedia escusa por causa da profissão da mulher, que podia eventualmente encaixar, ou encaixava de facto numa dos dossiês que o Ministro tutelava, e portanto ele disse que quando surgisse um caso desses que pedia escusa. De resto, e disse-o para a comunicação social, portanto não sei se está registado e que me lembra de facto foi o único caso que eu ouvi falar de escusa. Portanto, temos estes problemas e acho que de facto é interessante olhar para fora. Eu vi aqui a doutora Joana Marques Vidal a assinar enquanto a doutora Susana Curvado falava. Gostaria de acrescentar alguma coisa àquilo que foi dito, ou podemos passar ao próximo tema? Não, estava só relativamente à questão da falta de acompanhamento, chamemos-lhe assim, das impedimentos e das escusas durante o exercício dos cargos e do modo como as comissões, as estruturas que têm por função a apreciação desses impedimentos, depois aplicam os regulamentos e a legislação, e temos visto isso de uma maneira em vários exemplos. E digamos que é sempre uma apreciação muito tolerante perante aquilo que é o conflito de interesses, e essa área é uma área essencial nesta matéria. Nós vamos acabar com um tema que eu sei que é sobre o futuro e que vos é muito caro aos três, que são os fundos europeus. E vou começar pela Susana desta vez, que é de onde virão as principais ameaças de corrupção e compadrio nos fundos europeus e o que é que ainda pode ser feito para evitar estas ameaças? Bom, eu acho que, eu temo pelo menos que o atual debate sobre a fraude dos fundos europeus esteja muito focado nos casos que foram conhecidos nos anos 80 e 90 e que, portanto, também as soluções estejam viradas para práticas típicas dos anos 80 e 90, que já não são as práticas de hoje em dia. E também muitas práticas relacionadas com o financiamento direto ou indireto de empresas privadas, quando na realidade
uma grande parte dos fundos europeus vão para investimento público. E, portanto, é aí que eu acho que pode haver, não quer dizer que não haja risco também nas empresas privadas, mas acho que até que também já se adquiriu um know-how nos últimos 20, 30 anos relativamente a isso. E também a informatização, os processos, etc., acho que já facilitou. Mas continuamos a ter problemas, penso eu, na parte daquilo que vão ser os investimentos públicos. Uma grande parte deste dinheiro vai para a contratação pública. E, portanto, não é uma atribuição direta, portanto, eu não sei até que ponto é que, por exemplo, seriam registados no dito portal de transparência, mas tem muito a ver com isso. Lembremos, por exemplo, das golas antifumo, que foram uma compra feita pelo Ministério e que foram financiadas por fundos europeus. E tanto assim, tanto o dinheiro vai ser gasto em contratação pública que houve uma grande pressa em alterar o código dos contratos públicos para facilitar esse gasto. Outra questão é a contratação pública para grandes obras públicas. E que, portanto, que também não estão bem sujeitas a estas regras de contratação pública e que é muito mais difícil definir o que é fraude. Aliás, é muito mais difícil depois encontrar irregularidades ex post, porque a irregularidade pode estar logo na decisão, porque podem ser feitas obras públicas desnecessárias só para favorecer uma empresa ou para favorecer um determinado elemento do partido. Podem ser obras justas, mas que depois o projeto está feito para se gastar muito mais dinheiro do que era necessário ou para encaixar na contratação de uma determinada empresa. Portanto, em geral, os grandes projetos estratégicos e a forma como eles são desenhados. Vou dar um exemplo. Não estou a dizer que haja corrupção aqui, mas exemplo como as decisões políticas podem ser bastante manipuladas, apesar de aparentemente serem boas. Imagine-se, por exemplo, que uma grande parte dos fundos europeus iria para as energias renováveis e para a instalação de painéis solares. Tudo ótimo, corresponde perfeitamente àquilo que a União Europeia deseja. Só que há uma grande diferença entre dar fundos para a construção de painéis solares a uma única empresa, que vai explorar esses painéis solares utilizando uma imensidão de território que até podia estar a ser usado para a agricultura ou para matanças de animais, ou então apostar nos pequenos produtores, ou seja, quase que toda a gente, ou pequenas fábricas, etc., poderiam concorrer a subsídios para ter painéis solares nos seus territórios, nos seus telhados, etc. Há aqui uma grande diferença na forma como um investimento é feito. E, portanto, eu acho que aqui também há riscos sérios. Dr. Vítor Caldeira, a flexibilização para uma execução mais rápida dos fundos europeus, a flexibilização da contratação pública e outro tipo de processos pode efetivamente contribuir para mecanismos de corrupção e nepotismo, e como é que os podemos evitar sem colocar em causa a tal execução que é tão importante para o país? Eu só, antes de responder diretamente à questão, queria só comentar aquilo que foi dito pela doutora Susana, porque acho que é muito interessante o que diz. Mas há aquilo, eu, enquanto Presidente do Tribunal de Contas Europeu, penso que um dos maiores riscos que existem, e que eu constatei em todos os Estados-membros, é a realização de investimentos públicos, em projetos públicos, ou financiados também por investimentos privados, mas todos eles aprovados por cofinanciamento comunitário, em que a utilidade desses projetos
ou é marginal ou não existe. Nós tivemos portos em Espanha que nunca tiveram tráfego, aeroportos pela Europa fora que nunca tiveram passageiros nem tráfego aéreo, não é? Enfim, não, podemos dar outros exemplos, e portanto este é um dos maiores riscos que eu vejo para isso. E isto tem a ver com as escolhas, e as escolhas são políticas, não é? E aí são aqueles decisores políticos que estão no governo, que estão em funções de responsabilidade e para isso foram eleitos, que assumem. E, portanto, isto agora liga-se à outra questão. Não sendo, isto não é nada de novo, mas a contratação pública, como referiu, é uma das áreas de maior risco, certamente. E num contexto de urgência no investimento, porque é um período temporal de execução muito curto, e nós sabemos, quando temos a experiência diz, quando o prazo é de 7 anos, nós ainda beneficiamos de mais 2 anos ou 3, dependendo do tipo de fundos, para fazer toda a execução. Estamos a falar sempre em 9 anos, não é? Aqui são 3, admitindo que possa haver aqui alguma margem de execução ainda posterior, é um período muito mais reduzido. E os processos da contratação pública são sempre processos que têm digamos, prazos que têm que ser respeitados, têm a complexidade natural dos procedimentos que constam das diretivas europeias, mas que também, da minha experiência no Tribunal de Contas Europeu, os Estados-membros têm o dom de acrescentar complexidade quando transpõem as diretivas nesta matéria. Até como uma forma de se defenderem para que, durante a execução desses projetos que são cofinanciados, não sejam detectadas irregularidades pelas instâncias de controle, quer nacionais, quer europeias, nessa matéria. Ora, isto acrescenta aqui, do meu ponto de vista, deve ser evitado. É que, portanto, compreendendo que é necessário executar depressa, num prazo curto, mas que a vida dos projetos, que sendo importantes, pode não se conter nesse período, não é? E, por exemplo, o mecanismo de recuperação e resiliência tem uma metodologia, ou definir uma metodologia de reembolso que não é contra a prova de que realizei a despesa. Eu sou reembolsado comprovando que atingi os resultados. Isto, não sendo inovador, para afora, e por isso é que não estamos de facto já nos anos 80, já estamos em 2021, cria aqui dificuldades até do ponto de vista da avaliação, isto é, quem tem que controlar é se os resultados que foram comprometidos e acordados foram atingidos. E, portanto, a contratação pública, sendo um aspecto relevante, ele tem, naturalmente, digamos, eu penso que é relativamente fácil minimizá-lo. Como? Planeando melhor a despesa pública. Por exemplo, nós já sabemos quais são os projetos que vamos financiar, sabemos os domínios, a energia verde, o digital, digamos, a resiliência na saúde, na educação, não sei, mas que projetos em concreto? Já planeei esse investimento, quem o vai assegurar? Não é? Como vai ser assegurado isto? Como é que eu estou a preparar os gestores públicos para exercerem essa função de gestão destes projetos? Sejam eles gestores da administração pública, das autarquias, porque haverá projetos também desse domínio, ou até das próprias empresas, se forem projetos que têm financiamento privado. Portanto, há aqui planeamento por um lado, formação por outro, que me parece que são fundamentais para que a gestão dessa despesa pública, desse investimento público que requeira, digamos, como instrumento, processos de contratação pública, seja,
digamos, minimize os riscos que lhe estão associados. E depois precisa de haver transparência e é preciso, e aqui a publicidade é essencial. Nós não podemos, digamos, mesmo naquilo que sejam os procedimentos por ajuste direto, eles têm que ser publicitados. E é possível, usando as plataformas que já temos, melhorando, eu penso que aqui é muito importante que a informação que existe nessas plataformas seja uma informação de fácil acesso, que dê toda a informação útil e necessária e não apenas dados, que permita até, digamos, ser utilizada como open data para o seu controle. Portanto, mesmo nesses casos que não há lugar a procedimentos de concurso, é ajuste direto, porque é preciso fazer depressa ou porque valorizamos em determinadas áreas geográficas as empresas daquela região, por razões justificadas, enfim, mas então que tudo seja transparente, que tudo seja público, para que tudo possa ser escrutinado e controlado. E o terceiro elemento é o controle. Tem que haver um sistema de controle interno, muito bem organizado, eficaz, eficiente, que possa, digamos, garantir, por um lado, que a lei é respeitada, seja o direito português, seja o direito da União Europeia, que é respeitado. Embora, como disse no início, eu posso fazer tudo de acordo com a lei, não haver nenhuma irregularidade e ter um projeto que é inútil do ponto de vista... Mas aí, este novo mecanismo diz, então, se não produziu os efeitos desejados, não é reembolsado. Se eu previ, por exemplo, um determinado tipo de utilização de determinados equipamentos ou determinada produção e ela não se verificou, isto exige um planeamento muito, muito fino. Porque se eu tenho 2 desembolsos por ano, eu tenho que ser muito rigoroso no planeamento e na execução desses projetos. E, portanto, o planeamento é crítico e ter este controle que permita prevenir e detectar situações de irregularidade e as situações de conflitos de interesses, que aqui também neste domínio são as mais complicadas. Os conflitos de interesses. E os conflitos de interesses ao longo da execução dos projetos. Pensemos até na contratação pública. Eu lanço um concurso público e todo quem gera, quem vai fazer a gestão disso, tem que declarar se tem ou não tem conflito de interesses. Mas depois, quando se escolhem as empresas que vão realizar o projeto ou as entidades que vão realizar, eu tenho novamente que saber se há ou não há conflito de interesses. E aí tenho que renovar as tais declarações, ou se não sei se a lei já prevê isso hoje, não tenho muita memória, mas era provavelmente uma boa alteração que vinha criar aqui, sem grandes, e isto não custa nada, não atrasa nada, não é um fator que exige mais transparência. E, portanto, isto viria também prevenir fraude, corrupção e outro tipo de fenómenos que estão aqui sempre, que há o risco de estarem presentes. Portanto, eu acho que é importante também ter em conta, este é um aspecto que não se fala muito, é que sempre que haja, de facto, situações em que haja prejuízo para o orçamento comunitário, hoje, o nosso país faz parte, com outros 21, do mecanismo da Procuradoria Europeia, que é uma cooperação reforçada e que vai ter um papel muito importante. E, portanto, e aqui também, quando eu falo em sistema de controle interno, não podemos deixar de fora esta cooperação ao nível judiciário que se estabelece entre a Procuradoria Europeia e os procuradores nacionais e que vão ter aqui também um papel muito importante, e a ligação do sistema de controle às autoridades judiciais. Também aqui, como dizia a doutora Susana, estarmos não a reagir depois, digamos, dos fenómenos terem ocorrido, mas haver um acompanhamento a par e passo da execução e que permita, digamos, nunca correr atrás do prejuízo, mas tentar minimizá-lo ou preveni-lo, se possível. E peço desculpa por ter falado. Muito obrigado. Doutora Joana Marques Vidal, existe muita percepção de que houve casos de corrupção, pelo menos a percepção pública no passado, que não tem, com fundos europeus, que não tem correspondência em condenações. Não vou perguntar porque é que isto aconteceu, ou se essa diferença de percepção é verdadeira ou não, mas como é que podemos evitar que estas diferenças aconteçam no futuro e que o sistema judicial esteja preparado
para qualquer caso que venha a acontecer com a nova onda de fundos europeus? Bem, muitas das questões já falámos, que é preparar o aparelho judiciário, as polícias de investigação e o Ministério Público para essas realidades, com magistrados e polícias e outros técnicos preparados nestas matérias, com especialização, com formação e principalmente com aquilo que já foi falado aqui, que é a capacidade de articulação com outros órgãos de controle para conseguir detectar e desde logo iniciar investigações quando tal se justifique. Isso é muito importante haver, e só com uma capacidade de articulação e também do planeamento da investigação, digamos assim, do controle, é que se consegue fazer isso. E o Dr. Vítor Caldeira falou nisso, e tem sido muito falada a questão do controle dos fundos que vêm aí, dos fundos europeus. O modo como se vai fazer esse controle é essencial, e eu temo que já haja muita baralhação, entre aspas, eu falo também numa linguagem muito corriqueira, porque sabemos que pelo menos as notícias dos jornais vão no sentido que está na Assembleia da República uma legislação que prevê uma comissão de notáveis, não sei, que vão acompanhar a aplicação dos fundos, mas não se percebe como, porquê, e ao mesmo tempo também já há algumas notícias da intervenção do Tribunal de Contas neste acompanhamento, mas também não se percebe como, porque as notícias são de que vão todos os contratos vão ser comunicados ao Tribunal de Contas, e a questão é para quê? Para quê? Porquê? Como é que o Tribunal de Contas, como é que vai analisar quais são as competências que vão ser dadas e quais são os meios que vão ser dados? Também li a notícia de salvo erro, ou hoje ou ontem, do Presidente do Tribunal de Contas vir precisamente alertar para o facto de eventualmente estarmos a criar vários grupos e várias estruturas com competências que sobrepõem e isto é pouco claras, e isto é o caminho para com muitas comissões que depois nenhuma delas exerce o seu poder, as suas competências, porque é preciso aqui também nessa matéria haver um planeamento, uma definição clara, por forma que esse controle seja um controle realmente um acompanhar desde logo, desde o início da elaboração dos próprios contratos e das próprias ações que vão sendo tidas em atenção nas suas diversas perspectivas. Sob o ponto de vista judiciário, neste momento existe um grupo que é um think tank, chamaram-lhe assim, mas que já está a trabalhar na área do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, com a autoridade tributária e outros tipos de inspeções gerais, e as polícias e também algumas polícias internacionais, precisamente para apreciarem e estabelecerem ações conjuntas no sentido da prevenção e da detecção de eventuais atos ilícitos nestas matérias. O que me parece bem. Falta depois, efetivamente, nós termos alguma capacidade de articulação e de prosseguimento dos próprios processos, mesmo com a questão da Procuradoria Europeia, que é extraordinariamente importante, mas está ainda no início. A aplicação vai ter uma especial atenção à aplicação destes fundos, mas estamos ainda numa fase de instalação da própria Procuradoria Europeia. Mas sem dúvida que nos vai dar outra forma de trabalhar. E relativamente aos casos dos fundos europeus, realmente nos anos 90 houve esses casos que a reação judiciária não foi a mais adequada aos problemas que estiveram na sua base. Temos melhorado, mas precisamos realmente aqui de planeamento e coordenação e de organização para nos concentrarmos naquilo que é essencial para a capacidade de prosseguir os processos com recurso àquelas matérias que já falámos. Ainda nesta matéria, há uma área que é a área das autarquias locais, sobre a qual é preciso ter um olhar muito atento, porque neste momento as autarquias locais em Portugal não são
a sua ação é pouco acompanhada sob o ponto de vista financeiro e económico, uma vez que a Inspeção-Geral da Administração Local foi extinta, foi integrada na Inspeção-Geral de Finanças. A Inspeção-Geral de Finanças não tem apetência para essa matéria, portanto faz as suas inspeções no âmbito sob a perspectiva das finanças, quando nós precisávamos de outra matéria, por um lado. Por outro lado, ao nível daquilo que é a responsabilidade financeira dos responsáveis autárquicos, também houve uma alteração à lei do Tribunal de Contas, que veio, de certa forma, alterar essa responsabilização e dificultá-la. Precisaríamos de repensar também essa responsabilização. E a área das autarquias é uma área que é extraordinariamente importante, não só na aplicação dos fundos europeus, mas também em todos as suas mais responsabilidades, a utilização de dinheiros públicos nas restantes responsabilidades e áreas. Há aqui enfim, um comentário que vai para além do jurídico, mas tem a ver muito com aquilo que o Dr. Vítor Caldeira disse. As notícias que nós temos é que Portugal não tem utilizado em grande parte os dinheiros europeus que ao longo dos anos têm sido atribuídos. Ora, isto denota também uma falta de planeamento, uma falta de organização e uma falta de capacidade de planear a utilização de dinheiros que são essenciais ao crescimento do nosso país. Muito obrigado. Não sei se alguém gostaria de acrescentar alguma coisa. Se não, estamos então Só já agora, desculpe, posso terminar com uma nota, porque aqui falámos por referência na Estratégia Nacional Anticorrupção e eu diria que, e falámos também na falta de coordenação e da necessidade de coordenação e da articulação de toda a intervenção, não só na área das diversas fases, prevenção, acompanhamento e repressão, mas como também em toda a planificação e coordenação dessa ação. E eu penso que este documento é um documento, enfim, bom no sentido de que é um primeiro passo, suscitou a discussão e o debate e estendeu esse debate, o que só por si é bastante bom, mas entre aquilo que é a detecção e a análise que a própria estratégia faz e depois as medidas que estão concretizadas na planificação, no mapa que acompanha a parte final da própria estratégia, vai uma grande diferença. E ela denota-se, e tudo aquilo que é apontado como descoordenação, depois no fundo não é apresentada nenhuma solução ou nenhuma entidade de coordenação para que realmente o acompanhamento da aplicação da estratégia seja efetuado, por um lado, como também não há nenhumas metas, nenhumas medidas que responsabilizem os diversos intervenientes na concretização da estratégia. E isso parece-me que era importante que ficasse consagrado, que houvesse também um olhar sobre isso, é uma área também a melhorar. Muito obrigada. Obrigado. Dr. Vítor Caldeira, doutora Susana Croá, tem uma mensagem final? Eu seria muito breve. Eu partilho esta consideração de que, de facto, a Estratégia Nacional Anticorrupção é um passo importante. Acho que é alguma coisa que nos dá uma perspectiva de conjunto. Naturalmente que tudo é perfectível, não é? Tudo pode ser melhorado, mas acho que é um contributo muito importante que foi participado, foi discutido e, portanto, é uma boa base de trabalho. Mas é para um período de 2020 a 2024 e nós estamos no mês de abril de 2021. E, portanto, aquilo que o Dr. Marcos Real referiu, para mim é talvez o problema maior desta estratégia.
é que ela surge já com atraso, não tem o que é que vai ser executado quando, por quem, enfim, está minimamente identificado, mas o que é que vamos executar quando, o que é prioritário, o que é que precede o quê? Algumas das ações precedem outras, digamos, salvar de soar, não é? Mas implicam, digamos, um trabalho que não se, penso eu, que não se consegue resolver em 3 anos, nem tanto. Penso que aqui haveria que ser mais realista, mas é um bom primeiro passo. Eu julgo que é um bom primeiro passo, sobretudo para aquilo que me parece, e esta é a minha mensagem final, é que nós temos que investir muito nesta cultura da integridade, em todos, através da sociedade. Isso tem que começar nas escolas, tem com os mais pequenos, e também criar incentivos. Eu aqui acho que tudo isto é um sistema de incentivos e desincentivos. Incentivos para que todos aqueles que têm um papel relevante, as empresas, os funcionários públicos, todos os atores, possam de facto empenhar-se na concretização dessa cultura, com as instituições, com as organizações a porem de pé sistemas éticos que sejam de facto eficazes e efetivos e que permitam prevenir e detectar as situações que, no limite, vão gerar essas situações de fenómenos corruptivos. O facto de nós ouvirmos muitas vezes dizer isto é legal, portanto não fiz nada de mal, é legal, mas não é ético. E a maior parte das situações que depois acabam em comportamentos que não são, sendo legais, não são éticos, geram este sentimento de que, enfim, tudo é possível fazer-se porque tudo é legal, mas nem tudo é ético. E esta questão da ética na vida pública, por quem exerce cargos públicos, tem que ser aprofundada, e isso tem a ver com a integridade pública. Esta era a minha mensagem, acho que isso é o grande investimento que temos que fazer para o futuro. Muito obrigado, foi um gosto tê-los e muito obrigado. Podermos partilhar estas ideias. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Vidal. Doutora Susana. Então eu vou só acabar com uma nota sobre a estratégia. Nós na Transparência e Integridade, sempre nos batemos por uma estratégia, lançámos uma campanha pública para isso, aliás lançámos uma petição, no dia em que a fomos entregar à Assembleia da República foi o dia em que o Governo anunciou que ia fazer a estratégia, portanto nós ficamos muito contentes. E, portanto, em relação à estratégia atual, é um bom rascunho, é um bom ponto de partida para um trabalho que tem que ser muito mais longo, muito mais debatido na Assembleia da República, portanto, também com muito mais transparência e participação. E de facto mais ambiciosa e para além de 2024. Já agora só uma nota também em relação à questão da ética e da lei. Eu acho que se por um lado há essa questão de é legal e portanto eu não quero saber, também há muitos queixumes acerca da judicialização da política, mas isto é porque a política se demite do seu papel e, portanto, muitas coisas acabam na justiça. Dou só um exemplo de várias investigações que são feitas sobre viagens para futebol, bilhetes para espetáculos e coisas assim, que se nós tivéssemos um código de conduta com sanções e um interesse na política em fazer sanções, que usavam de ir entupir os tribunais e sobretudo, ocupar o tempo do Ministério Público. Muito bem. Muitíssimo obrigado aos três. Acho que tivemos aqui uma sessão muito esclarecedora. Acho que o país continua a contar com os três neste combate que é de todos e é
por todos, e como falávamos um bocadinho antes de começarmos aqui o debate, pela geração futura, porque isto tem consequências para o futuro, vai se resolver de forma muito lenta e as consequências vão se sentir muito lá à frente. Muito obrigado. Isto foi um debate organizado pelo Instituto Mais Liberdade. Muito obrigado, doutora Sandra Croado. Muito obrigado, doutora Joana Marques Vidal. Muito obrigado, doutor Vítor Caldeira. E muito obrigado a todos os que assistiram ao debate. Muito obrigada, boa tarde. Muito boa noite. Boa noite.